Salve, salve família! Estou aqui com meu irmão Patrick José em mais um episódio do podcast Pod Pemba. Esse podcast foi feito com recursos da Lei Paulo Gustavo e foi feito e construído pelas mãos do coletivo Que Querer, que se trata da juventude de terreiro do Centro Espírita Nossa Senhora da Guia, o nosso quilombo de Vovó Mariaconga. Patrick, quer se apresentar para o pessoal aí de casa? Meu nome é Patrick José, eu sou escritor, roteirista, historiador e principalmente filho do terreiro de Vovó Mariaconga, que é o Centro Espírita Nossa Senhora da Guia. E a gente está aqui para falar com o seu Chiquilim, que é uma referência aqui em Barra Mansa, o mais velho. Sempre que a gente chega num lugar novo, como Oxóssi, quando chegou aqui no Brasil, a gente pede agô para os mais velhos e para os conhecimentos e para os saberes do território. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Vou passar a bola de novo para minha irmã. Exatamente. Eu sou a Eleonor, filha de Raquel, neta de Maria Rita, bisneta de Helena. Também sou a Lira do Islã, também sou a Pitauã. Bom, hoje eu tô aqui com um cara fundamental para a cultura. Eu acho que não existiria movimento negro em Barra Mansa se não fosse a luta do que vieram antes dele, do que lutava junto com ele, sabe? Então a gente que é mais novo aqui, no movimento da cultura também, a gente tem mesmo que bater cabeça pro seu esquilinho, pedir a bênção, agradecer pelo tanto que ele lutou antes da gente, pra gente estar aqui hoje. E aí é muito legal estar com o senhor aqui hoje. Antes de mais nada, eu queria agradecer e eu queria pedir a bênção do senhor e a bênção do seu ancestral para estar aqui hoje. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é muita bondade de sua parte, tantos elogios que a gente recebe. Infelizmente, nem tanto poderia ter acontecido se não fosse a força de vocês. Porque o muito que eu fiz, ou o pouco que eu fiz, porque muitos estavam junto comigo. Porque sozinho eu não sou ninguém. Nós sozinhos não conseguimos chegar a lugar nenhum. Mas com vocês junto, eu sinto feliz que vocês estão jovens, como vocês estão aqui, com a mesma luta, com a mesma, como diz aquela planta, que quando aquela árvore fica velha, morre, nasce outra no lugar. Então, quando eu for passar para o outro lado, eu tenho certeza que vocês vão continuar na mesma luta, pela mesma causa, pela mesma religião, pela cultura do povo negro e do povo brasileiro, que nós precisamos muito de pessoas como vocês. Sou muito feliz em conhecer vocês e sentir essa felicidade de ter jovens como vocês pensando no amor do seu semelhante. Oh, que assim seja. Você já está começando me fazendo chorar, seu Chiquilinho. Mas vamos lá. Então, hoje eu quero mais ouvir do que falar. Então, eu queria pedir para o senhor se apresentar para a gente, para essa câmera aqui, ó. Sim. Meu nome é José Francisco de Paula, mais conhecido como Chiquilinho, um apelido que veio desde a infância, né? Que veio da roça. Então, esse apelido permanece em todos os lugares por onde eu trabalhei, por onde eu passei, pela cidades, né? Como pelo interior das cidades também, é mais conhecido como Chiquilinho. Eu sou serralheiro aposentado, sou um bandista por opção, desde 1974, que eu entrei para a Umbanda, então hoje tenho 49 a 50 anos de Umbanda, e minha luta é pela paz, pelo amor do nosso semelhante, pelo conhecimento e esclarecimento de tudo aquilo que o povo precisa conhecer, porque infelizmente, muitas das vezes a nossa história não é bem contada, ela é contada aos poucos, onde infelizmente ainda somos rejeitados por determinados pontos da sociedade, nem todos, lógico, toda regra tem suas exceções, mas nós somos felizes, mas eu sou feliz, mais uma vez repito, de me honrar como negro, me honrar como um bandista e me honrar de ser, graças a Deus, uma pessoa humilde. Como diz aquele ditado, é melhor eu ser um pobre tranquilo do que um rico preocupado. Seu Esquilinho, eu e meu irmão, a gente vai fazer um bate-bola aqui com o senhor. Eu faço uma perguntinha, ele faz uma perguntinha. Sim. Posso começar, irmão?
Eu queria que o senhor comentasse assim um pouco pra gente sobre a sua infância, as tradições da sua família. Eu sei que o jongo, né, é uma coisa muito forte na sua família desde os antigos. Então, Sim. hoje a gente está falando com o nosso mais velho, mas a gente queria saber dos seus mais velhos. Sim, sim. Eu sou daqui, minha infância foi aqui em Ribeirão de São Joaquim, que hoje é distrito de Coatis, com a emancipação de Coatis, mas era tudo Barra Mansa. Então eu vim dali, de Ribeirão de São Joaquim, onde ali, em maioria do povo, que aqui em Barra Mansa, repito, tinha 11, em média de 11.500 povo escravizado aqui. Então, tendo esse lugar que é São Joaquim, a prova está ali, onde tem os 2 cemitérios ali. Não falo isso como pejorativo, eu falo isso como cultura. O povo conhecer a cultura do nosso povo. Tem então os 2 cemitérios, do preto e do branco. Então, a minha família foi formada da seguinte maneira: muitos alegres, muitos dançarinos que dançavam muito jongo, e também, como falava naquela época, o calango que dizia, a sanfoninha de 8 baixos, aquela coisa, um povo muito alegre. Então eu vim dessa parte, perdi minha mãe, quando eu cheguei a conhecer minha mãe, que ela morreu, eu era muito novo. Logo depois perdi meu pai, aí depois que eu vim para Barra Mansa, passei com a minha irmã mais velha, casou, vim para casa dela, aí vim para Barra Mansa, já estava com 13 anos quando cheguei em Barra Mansa. Então eu cheguei aqui, o municipal não entrava preto, o Ilha Clube não entrava preto, né? Então, quer dizer, tá tudo certo, então o preto não tem direito mesmo não, então passei a aceitar como pejorativo, ser preto seria pejorativo. No entanto, aí vim projetando aqui com meus 13 anos, cheguei a servir exército, prestar o serviço militar em 1966, saí em 1967 prestando serviço militar. Aí depois eu casei, infelizmente eu perdi minha esposa com 1 mês e 3 dias de casado, que ela era doente. 1 mês e 3 dias? 1 mês e 3 dias de casado, aquela paixão de adolescente, até que eu passei a maioridade e me casei, não houve nem sequer a gravidez, porque naquela época o namoro era muito vigiado, até muito vigiado, então a gente não tinha chance. Então eu casei, dali 15 dias minha mulher ficou doente, foi, até falecer. Eu tinha 1 mês e 3 dias de casado. Nossa. Aí perdi emprego, tinha ido para São Paulo para empregar, mandei o emprego pro alto, mandei tudo pro alto. Resumindo, voltei para Barra Mansa, morar perto dessa que é a atual minha esposa, e nós conversávamos e eu falava com ela que eu nunca seria capaz de casar outra vez. E, como diz o ditado, pensei, aí comecei a notar que ela estava me dando certo, como é que fala nas dias de vocês hoje, né? Dando certo mole que fala, né? De vocês hoje. Então eu falei, eu vou fazer hora com a cara dela. Você sabe que ela que fez hora com a minha cara? Vou fazer agora 51 anos de casado. Graças a Deus. Foi aquela pessoa que vê, como eu disse, quando Deus tira, Deus te devolve. Sim. Hoje eu sou muito feliz nesses 51 anos de casado. E passando para a parte religiosa, aí eu comecei a conhecer a Umbanda, como eu disse, foi 1974. Aí eu comecei a conhecer a Umbanda, aproximar das religiões de matriz africana, procurar conhecer, valorizar a vida, valorizar os meus irmãos. Porque até quando nós vamos ficar escondendo a nossa crença, a nossa fé? A nossa fé é a mesma. Se for falar de sincretismo, cada orixá tem um sincretismo, porque antes, meus antepassados, segundo conta, isso chega até a cansar um pouco, que a pessoa não podia ter esse tipo de religião que falava macumba. Macumba era o nome das madeiras que o negro trazia de lá da África e batia, então o senhor de engenho falava, lá, o negão foi bater macumba. Então é isso, não é nada de mal. E se for falar dentro do sincretismo, disso aí, da religião, nesses anos todos que eu estou dentro da religião, repito, sou apenas uma gota diante desse oceano de sabedoria que são vocês. Sou apenas uma gota. E dizer para vocês que contra o sincretismo das religiões, vamos respeitar o sincretismo, não tem problema. Só que cada um de nós temos nossa maneira de ver. Mas a melhor maneira, como vocês veem, e nós vemos que essa crença nossa vai continuar sendo discriminado por algum tempo, mas até que já melhorou muito, assim como o próprio negro também é discriminado. Assim como a lei
de 1890, foi a lei da vadiagem, logo após a libertação. Então o negro não podia andar na rua, porque se ele estava desempregado fora da fazenda, tinha que sair na rua para ele andar, ué. Então a polícia prendia e levava 30 dias de cadeia por estar na rua. Chamava-se lei da vadiagem. E até hoje, indiretamente, essa lei ainda permanece, porque o negro depois das 10 na rua já é uma atitude suspeita, infelizmente, né? É uma atitude suspeita. Então o que nós precisamos fazer é, como vocês estão aí jovens, interessados na nossa cultura, principalmente na cultura religiosa, que é a base de tudo. E agradecer a Deus, agradecer aos orixás que trouxe vocês para substituir aqueles que já estão passados da idade, que já por outro lado, mas vocês estão aí para substituir, com grande conhecimento que vocês têm. Seu Chiquilim, o senhor gostaria de terminar de falar? Ou eu estou te interrompendo? Não, pode falar. O senhor falou que quando chegou a Barra Mansa, o senhor viu toda essa opressão, essa repressão que as pessoas negras sofriam. E aí eu queria saber, diante disso, o que o senhor sentiu e quais foram os movimentos do senhor. E se a Umbanda, a religião de matriz africana, te ajudou a dar força a lutar contra isso também. Sim, a Umbanda me deu muita força, porque eu passei a conhecer, entender que a vida não termina, que a morte não é o término de uma vida, a morte é o começo de uma nova vida. Aí passei a ver dentro da Umbanda isso daí. E tem mais também aprender a respeitar aqueles que não conhecem a religião. Nunca bater contra, respeitar, explicar, tentar ensinar, porque nessa definição das coisas restritas, eu falo até pela capoeira, não estou falando da religião, estou agora da capoeira. Porque quando a capoeira chegou aqui em Barra Mansa, o capoeira já era discriminado. Ele não era visto como como é que eu vou dizer? Um lutador pela cultura, ele era visto como marginal. Quando se falava em capoeira, era falado como marginal. Isso eu estou falando há 50 anos atrás, não tem tanto tempo, mas ainda era visto, o capoeira era visto como marginal, infelizmente. É interessante o senhor falar isso, né? Porque a gente vê um processo de, sempre que o negro decide então lutar pela sua liberdade, ele é visto como marginal. E eu queria saber também do senhor, se o senhor viu transformações na religião, como é a religião hoje, como é quando o senhor chegou, e se tem diferenças, se teve mudanças. Sim, teve mudança, teve, como é que fala, até esclarecimento melhor nos comportamentos dos médios. E outra coisa também, hoje em dia, quando você fala em Umbanda, a sociedade aceita, entre aspas, engole, né? Mas no começo, quase todos os terreiros de Umbanda, ou sei lá também do Candomblé também, era uma coisa escondida. As pessoas tinham medo de falar que ele era um umbandista. Sempre eu falo mais pela Umbanda, que foi onde que eu convivi esse tempo todo, esses praticamente 50 anos. Então, era assim. Então, os terreiros eram escondidos. Quando você via uma pessoa vestida de branco, um médium em si, era visto também com o macumbeiro que faz o mal. Vou resumindo até assim. Hoje já tem mais um pouco de esclarecimento. Já tem mais um pouco. Algumas pessoas ainda não aceitam, a maioria não aceita. Mas, na verdade, hoje melhorou muito, muito. Hoje você vê diversas casas de Umbanda, abertamente, não está tendo mais aquele preconceito que existia muito. Porque a pessoa olhava para você, se você é um branco, você estava junto com o negro, que era da Umbanda, um exemplo, você já era visto. Aí você também era discriminado. Mesma coisa é a amizade do preto com o branco. Você passa um preto e um branco na rua, o cara já olha para o branco, dizendo, o que esse cara viu, tá andando com esse crioulo aí? Porque, na verdade, a palavra crioulo não é discriminação. A palavra crioulo é sustentação de peso. Porque quando Gengis Khan, hoje é o Iraque, né, começou a avançar, dominar os cavalos, então falava cavalo crioulo. Como os negros vieram para cá para carregar peso, carregar serviço pesado, então o crioulo seria no sentido de resistência. É igual o caso negra, a raça negra, não importa, masculino ou feminino, é definição de uma raça, não é pejorativo. Se você me chamar de preto,
não é discriminação, porque é a minha cor. Se eu chamar o cara de branco, também não é discriminação, porque ele é branco. Então, o que acontece? Muitas das vezes se colocam no sentido pejorativo. Muitas pessoas têm medo de me chamar de negão. Por quê? Ué, tá falando que eu sou um negro grande, até tá um pouco errado, que eu sou baixinho. É ou não é? É ou não é? Se me chamar de negrinho, não importa, eu sou pequeno mesmo, eu sou baixinho. Então não importa. Então é o caso, por exemplo, repito, a discriminação está em cima de 3 pontos. Muitas das vezes 4. Vou falar, primeiro 3 pontos. Negro, pobre e velho. Eu pego os 3. Sou negro, sou pobre, sou velho. Né? A mulher pega mais uma. Negra, pobre, velha e mulher. Infelizmente, a mulher negra ainda é vista como um objeto de uso sexual. A mulher negra ainda é vista como um objeto de prazer do homem rico. Infelizmente. É preciso que haja essa luta, não é só da mulher, não. A luta são de todos nós, homens e mulheres. É como a discriminação racial. É uma luta não só para os negros, é de todos nós. Fazer do nosso país, do nosso universo, uma igualdade de respeito, amor ao seu semelhante. Maravilhoso. Então, seu Chiquilim, eu queria voltar um pouquinho lá atrás. O senhor falou um pouco sobre a sua família e falou que a sua família dançava jongo. Mas como é que era a organização da sua família? Tipo, quem é que dançava jongo? Era mais as mulheres? Era mais os homens? As crianças podiam dançar? Aonde que elas dançavam? Sim, sim. No caso de diversas casas, lá na roça, lá, como repito, próximo de Ribeirão de São Joaquim, era mais nas casas. Quando fazia um casamento, né, tinha o baile, né, baile para dançar. Mas do lado tinha a roda de jongo. Os coroas, que a gente achava, né, que os coroas que dançavam jongo. Então, o jongo ele foi criado através da escravidão, onde os negros vinham de lá para cá, eles vinham, então muitos queriam saber a notícia do outro. Então, no meio da dança, eles dançavam e cantavam suas músicas, seus versos, mas perguntando se o outro estava em outra fazenda, se o outro estava em tal lugar e tal, se informava através da dança do jongo. Assim como a capoeira, ela existiu como uma forma de dança. E que você nota que a capoeira é uma dança. Mas por quê? Para que os senhores de engenho não descobrissem que eles estavam treinando uma arte marcial para lutar pela sua liberdade. Ou seja, tanto é que na capoeira cada um tem um tipo de como é que eu vou dizer? Um apelido. Vou chutar aqui para acertar, um apelido. Por quê? Que era para o senhor da fazenda não descobrir quem era o cara que estava lá dançando. Então, você vê que todos eles têm um nome, uma criatividade com um nome para se esconder. O jongo é da sua forma. O jongo, é uma coisa mais linda que pode existir, é o jongo. Ele passa o recado, eles cantam os versos, entendeu? Um jogando por outro, conversando a mulher com o outro, e um respeito fora do comum. Um respeito dentro daquela roda de jongo, fazia-se uma fogueira, voltando à lembrança da África. Na África, naquela época, não tinha quase luz elétrica nenhuma, então essa fogueira formava-se a luz, onde os negros dançavam ali, os casais dançando. Então, ali se existia, muitos acham que até existia um místico, uma mistificação ali, né? Eu acredito até que existia mesmo, até muitos pretos velhos ali dançando, né? Muita coisa se aproximava espiritualmente. Mas a dança do jongo é uma coisa, é uma cultura que o povo começou a deixar morrer. E eu assumo que eu também tenho culpa nisso aí. Que eu deveria ter mais tempo de levantado essa cultura do povo do jongo. Infelizmente, eu fui, ou melhor, desculpa, infelizmente não, felizmente também eu fui para o lado do samba, que eu achei que seria mais fácil para mim. Porque na palavra certa não é samba, não, é semba. A palavra certa é semba. S-E-M-B-A. Semba. Escola de Dança de Negros. Mas por que mudou isso aí? Para que os turistas viessem aqui para dar lucro, né, para o nosso país, para não falar entre certos detalhes, né? Então, essa letra foi trocada para quebrar o racismo.
de muitos que queriam. Eles falassem que escola de dança de negro, o pessoal todo racista não vinha. Então, fala, escola de samba. Então já mudou esse espetáculo maior da terra, graças ao jongo, porque o samba saiu da criação do jongo, ali que saiu o samba, onde se deu mais liberdade ao povo dançar mais na rua, onde hoje essa grande cultura, né, universal, que é o samba do Brasil. E eu queria perguntar para o senhor, como é que foi a sua trajetória assim, de jovem? O senhor já contou um pouquinho que o senhor foi para o samba, aí o senhor falou para a gente que antigamente o senhor acreditava, né, que era pejorativo mesmo a cultura. E aí quando é que foi que, tipo assim, não sei a maneira certa de falar, mas virou a chave pro senhor, aí o senhor falou, não, eu acho que eu vou me engajar nessa luta aqui, acho que eu vou fazer um negócio aqui. Sim, sim. De certa forma, eu achava que estava errado desde desses dois cemitérios. Ali começou como eu vou falar, meu questionamento. Por que o negro não podia enterrar junto com o branco? E vim só vim trazendo como cabia. Então, quando cheguei aqui em Barra Mansa, como acabei de falar, no Municipal não entrava preto, no William Clube não entrava preto, falei, poxa, então o negócio está certo. Mas mesmo assim, eu começava sempre a sentir que aquilo não estava certo. Então, quando foi em 1985, eu fui entrar para dentro do colégio, que eu só tinha cartilha, que se falava na época, seria para vocês o prézinho, né? Primeiro livro, segundo livro. Parei, depois fiz esse teste e entrei para estudar, né? Aí já consegui entrar na 5ª série, aqui no Colégio Estadual Barão de Arioca. Estudar. Aí comecei a ver que a coisa não era daquela forma que eu pensava. Aí comecei a interessar. Então, tendo eu conversando com a menina que estudava comigo, sempre falava alguma coisa contra o povo negro, eu sempre defendia. Essa menina falou, por que você não participa da consciência negra? Eu nem sabia o que era isso, nem que existia. Aí ela falou, eu falei, mas aí, o que é? Ela falou, não, é sobre estudo social. Eu falei, então tá tranquilo, fui lá para conhecer. Aí conheci e me engajei com a história do povo, vendo o povo, o povo negro, o que eles passaram, você buscar conhecimento, esclarecimento sobre a história do nosso povo, sobre a história aqui da nossa cidade, da nossa região. Tem muita coisa histórica aqui na nossa região. Então, comecei a participar, na qual eu participei de um bloco que chamava-se Bloco Afro-Consciência Negra. Desfilei por ele, participamos, como eu disse, do samba. Conseguimos ganhar em primeiro lugar em 92. Depois, devido à divergência de diretoria, deu aquela parada. Aí eu assumi a presidência em 95, tirei em terceiro lugar. Em 96, eu ganhei a ala de passo marcado, que foi a dança afro dentro do desfile. A dança afro, ganhei 10 da bateria, ganhei o carro alegórico original, que era uma mãe de santo, vestida de mãe de santo, 2 negão, que era o meu tio e meu irmão, que parecia... E esse meu tio tinha uma fisionomia, né, de preto velho, né, que a gente vê. Então, ganhei também em primeiro lugar, como melhor presidente de agremiação, no meio de 8 presidentes, que era meu 2º ano de presidente. E esses outros já estavam 10 anos, 15 anos, vai repetindo, né, de acordo, cara. Então, foi aí que eu vim buscando cada vez mais. Quando foi em 1994, Mandela veio aqui no Brasil buscar apoio político. Então, saiu 2 anos aqui de Volta Redonda, um de Barra Mansa, na qual eu fui também ter a honra de vê-lo ao vivo na Apoteose, que estava lotado de ponta a ponta na Apoteose. Então, isso foi me dando força para que eu pudesse lutar em prol dessa igualdade. Aí depois, no decorrer, quando foi em 97, eu subi aqui à tribuna, havia uma memoração aqui, eu pedi na tribuna, subi na tribuna, para pedir ajuda, né, com o poder público, que pudesse dar força para a gente, entendeu? Aí o que aconteceu? Aí surgiu a ideia de que fosse dado a qualquer um que fizesse melhor em prol da igualdade racial. Aí eu pedi isso ao poder público, aqui. Então, o que aconteceu? Não estou fazendo nenhuma propaganda política, agora já passou a política, agora eu posso falar. Aí a Inês, que era prefeita da época, aceitou, e o Baianinho, que era presidente da Câmara de Vereadores, aceitou que fosse colocado alguma coisa em prol. Aí eu citei
podia ser um troféu ou um diploma, aquele que melhor fizesse em prol da igualdade racial. Então, o que o Baiano sugeriu? Fizesse uma medalha Zumbi dos Palmares, que seria entregue àquele que melhor fizesse em prol da igualdade racial. E depois se tornou lei no município, até hoje é lei no município, todo ano, muitas das vezes até não acontece, inclusive assim, ainda não aconteceu ainda esse ano. Bora fazer acontecer, meu povo! Você entendeu? Então, daí para cá, foi que veio acontecendo. Porém, logo depois também eu criei a Organização Integração de Conscientização Negra de Barra Mansa. Só um minutinho, só pra gente deixar marcado aqui, que eu acho importante também pra gente não perder de vista. É uma lei de premiação Zumbi dos Palmares. Fala só mais um pouquinho. Medalha de Zumbi dos Palmares, aquele que melhor fizer em prol da igualdade racial. Sim. E aí, de Barra Mansa? Sim, de Barra Mansa no caso. Até porque eu pedi até vou somar uma coisa na outra, quando o pai Cid era coordenador do Memorial Zumbi, até eu pedi a ele que ele dava medalha, se eu não me engano, para a Teresa de Benguela, se eu não me engano, que ele somasse dentro mais essa aí, a medalha Zumbi dos Palmares, alguém de Volta Redonda, no caso, que nós pudéssemos espalhar essa ideia em tantas outras cidades. Porque aonde você passar no Brasil, em determinados lugares, você está pisando em cima do sangue de um negro que foi massacrado aqui no Brasil. Sem falar do Valongo, onde está lá no Rio, agora estão acordando. Ali onde se chegava, os negros que eram descarregados aqui no Rio, como animais irracionais, era entregue ali no Valongo. Até lá, ali muitos eram até enterrados vivos. Aqui em Barra Mansa, no caso, tem aqui, onde fez o SESI, ali perto da Barbará, perto da Fazenda Posse, não posso provar porque eu não vi, mas que acharam endossado, porque ali era o cemitério dos escravos, né, do povo escravizado, que não tinham assim, o negro ou negra escravizada, era enterrado igual um cachorro enterrado no quintal, então ali ainda se achavam muitos ossadas, né, ainda quando fizeram ali o SESI. Também não posso provar, porque eu não vi, segundo a informação de pessoas que trabalharam ali. E vindo aqui para o centro de Barra Mansa, há muitas coisas históricas aqui, né? Não estou querendo desfazer de outras cidades, estou falando de época, de história. No caso, por exemplo, aqui onde sobe ali a rua Barão de Guapi, emenda com a Gente de Melo, chamava-se Rua da Palha, né? Onde ali, tantos meme, isso. Não. Aqui, ali onde sobe quem vai para o Morro do Cruzeiro, ali moravam muitos escravizados ali. Onde eles banhavam a água, lá onde é a UBM hoje, que chamava, tem até um apelido de buraco quente, porque os negros iam para lá buscar lata d'água, porque ninguém tinha água encanada, né? Então eles iam lá buscar muita lata d'água ali. Então eles brigavam por causa de fila de lata d'água, né? Então falavam, lá ali é o buraco quente, não pode que lá o buraco é quente. Então ficou esse apelido até hoje, que é a Rua Vereador Pinho de Carvalho. Voltando um pouco na história, estamos falando de história da nossa cidade, de religiosidade. Por exemplo, aqui na Rua Andrade Figueira, onde morou o segundo presidente civil do Brasil, o Washington Luiz morou ali, e aqui em Barra Mansa ele era promotor de justiça aqui em Barra Mansa. Entendeu? Então tem coisas históricas em Barra Mansa que toda vez não é mostrado. Porque quando a coisa pende para o lado negro, nunca é mostrado. No caso, por exemplo, onde tinha, ali onde hoje, tem uma igreja evangélica, onde era cooperativa, ali existia um chafariz. Aonde? Ali onde hoje ali é uma igreja evangélica, onde era cooperativa. Vocês são já, você não lembra. Em frente à Nestlé, a antiga Nestlé. Ah, tá. Ali perto do Colégio Amparo, né? Isso. Ali tinha um chafariz. Esse chafariz, ali onde os negros se encontravam e marcavam para fugir. Nesse chafariz. Então, ia apanhar água ali, entravam um com o outro e tal. Aí tiraram por causa disso. Tiraram o chafariz ali. Foi por causa disso. Que ali os negros se encontravam e combinavam para fugir. Muitos fugiram e muitos também não conseguiram nem chegar a fugir. Por quê? Por causa da vigilância dos senhores de engenho, ou melhor, da polícia, né? Vamos dizer assim. Então, nós da Umbanda, nós do Candomblé, nós de matrizes africanas,
ainda somos reprimidos, muitas das vezes, de pessoas, quando você fala, eu sou do candomblé, o cara chega até a esconder, você tem que encolher. Eu sou da Umbanda, o cara chega até a encolher. Eu dei uma palestra lá na UBM, quando eu coloquei lá no quadro, dizendo sobre a matriz africana, botei bem grande embaixo, Exu. Nossa senhora, aí... Teve aluno que até escondeu, assim. Hoje eu voltei para provocar mesmo. Porque se nós for buscar esclarecimento da nossa religião, por exemplo, vamos falar uma coisa bem humilde. Faz de conta que é uma obra. Deus é o dono da obra. Jesus é um engenheiro que projeta tudo. Os pretos velhos, caboclo é o carpinteiro, é o pedreiro, é o carpinteiro. O Exu é o que ele é? O servente, ele que fura buraco, ele carrega material. Então, é essa a visão. Porque Exu também é orixá. É? Queria que o senhor falasse mais sobre Exu pra gente. Sim, sim. O Exu, de cada forma, aquilo que nós acabamos de falar, tem apelidos. Tem apelidos. Vamos dizer assim para ficar mais fácil de entender. O Exu não é essa coisa que diz que ele é. Primeiro, ele não tem chifre. Foi criada essa imagem. Por quê? O senhor de engenho, logo no começo, após a abolição, como outros pouco antes, criou aquela imagem justamente para o cara não ir por lá dessa religião, que não era de Deus. Tem nada a dizer. O que os negros parou também para pensar? Peraí, vamos usar desse jeito? Porque aí os senhores vão ficar com medo de nós. E você vê que até hoje você tem medo. Tem medo. Por quê? Criou aquela imagem, mas ele não. Porque o que se viu, segundo alguns historiadores, que esse cidadão não foi tão bem encarnado. Então ele tem que pagar por alguma coisa que ele fez, fazendo sua... eu vou falar até comum, fazendo seu castigo, não. Então ele vai fazer o bem para poder recuperar tudo aquilo que ele não pôde fazer. Enquanto encarnado, ele fazia das piores coisas que pudesse fazer, eles faziam. Até por falta de esclarecimento, até por revolta. De repente foi ver, ao passar para o outro lado, é onde recebeu os pretos velhos, recebeu os caboclos, receberam ele, tratando ele, ensinando para ele o caminho. Então ele vem atender, vem trabalhar na terra como Exu, mas como é que vou falar? Como recuperação, um país de recuperação, ou seja, um cidadão em recuperação religiosa, ou seja, de acordo com os anos, ele vai se passando, subindo de degrau em degrau, cada vez fazendo mais caridade, mais amor, assim como tem aqueles que infelizmente não são esclarecidos e se perdem, fazendo mal a alguém que pede, esse povo consegue fazer o mal a alguém que pede, só que futuramente ele estará pagando por isso existe a falange da justiça e a falange de Xangô, não é isso? A falange de justiça, então que vai educá-lo ele, para que ele não cometa mais tanta ruindade com alguma pessoa, porque quem foi lá pedir para ele também vai pagar pelo feito, por isso existe justiça divina. Sim. Pensando em Exu, seu Chiquilim, e pensando também que ele é o senhor da comunicação, da transformação, da movimentação, e ele carrega a palavra, eu queria saber como o senhor vê a educação hoje em dia num país de maioria negra, como o senhor vê a Lei 10.639, eu vi que o senhor estava conversando com umas crianças ali hoje mais cedo, quando a gente estava chegando, como o senhor enxerga esses saberes, essas práticas, esses conhecimentos que a gente carrega, que você vê nas umbandas, vê no jongo, se ele está também nesse ambiente educacional, se as crianças estão aprendendo isso, ou o senhor acha que não, enfim, como o senhor vê isso? Não, porque infelizmente a verdade é a seguinte, é falado mais no social. Por quê? A criança está ali. Se você for passar para ele uma palestra de religião, principalmente, lógico, seria religiões de matriz africana, estou incluindo aí a lei 10.639. A criança sai dali, chega na casa dele, os pais são de outra religião, quando você está de outra religião, enche a cabeça da criança. Não, você está, Deus me livre, você nem pensa uma coisa dessa, Deus me livre, que ele é do mal e tal. A criança fica numa situação difícil. Então, para passar isso no colégio para a criança, você tem que passar mais dentro do social. Onde está a discriminação? Está dentro da rejeição da sociedade. A sociedade rejeita.
A criança vai perguntar sobre matrizes africanas, aí você tem que passar para eles mais leve. Não, o que acontece lá não é isso, é a mesma fé, aí você passa o sincretismo, que a maioria dos alunos é católico, né? Você passa o sincretismo. Se diz Oxalá, é o Jesus, Zambia maior, é o Pai maior, é Deus, Oxós, é São Sebastião, passado como Oxós, São Jorge, é o... Então, aí passando o sincretismo para eles ficam mais orientados. Porém, era necessário que essa lei de 10.639 fosse passada aos adultos, aos pais, para saber ensinar as crianças a respeitar. Porque você passa aquele para a criança dá ali cabeça feita, bonitinho. Chega em casa, as pais tira da ideia da criança todinha aquilo ali. Principalmente por religiões que não é na parte de matriz africana, nem o católico. Não vou citar, porque senão eu levo um processo aqui de intolerância religiosa, né? Eu não vou falar. Mas, na verdade, eles mudam a cabeça da criança. Isso eu falo porque vi diversas pessoas falando, que muitos não sabem que eu sou um bandista, falando mal de todas as formas. Infelizmente, não tira a razão não, sabe por quê? Porque eles não conhecem. A religião não conhecem. É como muitos se assustam com o negro, pensam que o negro é agressivo. Até vou levar um negócio lá da brincadeira. Não fala que dente bom na boca de cachorro e de crioulo, né? De preto, né? Então, ao contrário, que eu nunca tive dentes bons. Então tá errado, não tá errado? Então, é a mesma coisa. Por exemplo, as pessoas se assustam. Se você vier na rua, tantas horas, não precisa ser tão tarde, não. Vier um negão de lá pra cá, você já se assusta. Por quê? Colocar na cabeça do povo esse tipo de cultura. Que o negro, em maioria, pode ser assaltante, pode ser agressivo, e no entanto não é nada disso. Muitas das vezes ele foi comprar um remédio para a mãe dele e tudo mais, ele já é visto, repito, o negro depois das 10 na rua já é uma atitude suspeita. E nós precisamos um bandista, nós precisamos de religiões de matriz africana ensinar o povo, não ter vergonha de falar. Porque muitas vezes as pessoas ficam escondidas, ele quer falar, mas está... Não, abre o jogo, fala educadamente para as pessoas que nós não somos do mal, nós somos do amor ao nosso semelhante.